do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra, para com a palavra crescer, em graça e conhecimento, com a palavra ser orientado e orientado pelo Deus vivo. Estamos no livro de Esther. Nenhum capítulo tem o nome de Deus, mas todos os capítulos têm o agir, tem os milagres, tem os livramentos, tem o poder de Deus. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir a voz do Senhor? Qual o título? Vá à presença do Rei, como Esther foi. Vá à presença do Rei em oração, em louvor, em clamor. Vá à presença do Rei lendo a palavra dele. Vá à presença do Rei apresentar a sua causa. Vá à presença do Rei para aguardar o agir dele. Vá à presença do Rei com confiança, com fé que ele está agindo. Amém? Esther 5, do 1 ao 14, diz o seguinte: Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se. Ai, perdão, eu estava lendo o capítulo 4, é o capítulo 5. O 4, ontem a gente fez. Vá à presença do Rei, não esqueça disso. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. O rei estava sentado. Esther foi à presença dele. Naquela época, se ele não jogasse o cetro, ela morreria. Mas ela foi à presença do rei naquele momento que representava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ela foi à presença do rei com confiança no rei lá de cima. Ela estava jejuando, lembra? E quando a gente ora e jejua, Deus age. Quando a gente ora e jejua, Deus fecha a boca do leão. Quando a gente ora e jejua, Deus toma providência. Sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos. Ela e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro, que tinha a sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. O rei jogou o cetro. Se ele não jogasse, era morte, né? Ninguém poderia ir ao rei sem que ele não chamasse. Mas só que esse rei representa o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ela estava orando, jejuando. Ela estava pedindo estratégia ao Senhor. E quando eu e você faz isso, o Senhor joga o cetro. Joga o cetro do amor, do livramento e do milagre. Joga o cetro da providência. Aleluia! Então o rei lhe disse: Que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do rei se te dará. Ele disse assim: Que queres, rainha Esther? E o Senhor diz a mim e a você: O que é que você quer? Eu estou vendo tudo. Eu estou recebendo as orações, os louvores, o jejum. Eu estou trabalhando. Eu estou fazendo uma coisa nova. O Rei dos Reis sabe, escuta o meu e o teu clamor. O Rei dos Reis sabe a hora certa de dar o livramento e o milagre. Só continue clamando, continue a presença do Rei. E disse Esther: Se parecer bem ao rei, venha o rei hoje com Amã ao banquete que ele tem preparado. Esther preparou um banquete orientada por Deus. Esther preparou um banquete para poder chegar mais perto do rei. Qual banquete que eu e você está preparando para o rei? Qual banquete de amor, de respeito, de carinho, de seriedade, de se afastar da presença do mal? Porque quando a gente faz tudo isso, a gente está dando um banquete ao Senhor. Ele diz: quem for limpo, se limpe mais, e quem for sujo, se suje mais. Mas quando a gente faz tudo de bom para Deus, nós estamos
dando um banquete ao Senhor. Não esqueça disso. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que se atenda ao desejo de Ester. Vendo, pois, o rei a Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Foram rápido. E o rei disse a Amã: fazei saber que ele vinha logo para ouvir, para atender o convite da rainha Ester. Quando a gente está na posição que o Senhor quer, ele vem ao nosso encontro. Ele dá ordem a nosso favor, como o rei deu ordem para Amã ir ao banquete. Deus é o grande rei da minha e da tua vida. Vamos aprender com Ester? Orar, louvar, clamar, buscar? Então, vamos dar esse banquete ao Senhor, que Ele se apressa em dar vitória. Ele se apressa em agir. Ele está se apressando para fazer coisas novas. Glória a Deus. Disse o rei a Ester, ao banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te há concedido, qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do reino. O rei estava ansioso para saber o que Ester queria. Olha, até a metade do reino dava a ela. Ficaria só com a outra metade. Se o rei da terra disse isso, imagina o rei do céu, que é dono de tudo e de todos, que é onisciente, onipresente e onipotente, que conhece minha história e a tua. Esse rei faz coisas tremendas. Não esqueça disso. Então respondeu Ester e disse: minha petição, desejo é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei, conceda-me a minha petição a cumprir o meu desejo. Venha o rei com Amã ao banquete que ele hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Ester foi sábia. Ela ainda não disse o que queria, porque a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. Quando a gente ora e jejua, Deus dá direcionamento, Deus capacita, Deus avisa, Deus dá livramento, Deus orienta. E tudo isso ele estava fazendo com Ester. Ela disse: achei graça aos teus olhos. O que é que o Senhor, o que o Senhor disse a Paulo? A minha graça te basta. Quando Deus acha graça em mim e em você, grande é o poder dele na terra. Grande é os presentes, o milagre e o livramento. Você está fazendo conforme a orientação do Senhor? Porque se você tiver, ele está achando graça em você. Porque o rei Assuero, ele estava atendendo os pedidos de Ester. Mas ela jejuou e orou primeiro, lembra? Para o Senhor dar orientação, dar direcionamento, discernimento a ela. Você está fazendo isso? Veja que é o segundo banquete, o primeiro, e ela não disse o que era. Ela disse: amanhã, se achar graça em mim, venha novamente com Amã, porque ela viu que não era a hora. Tudo tem um tempo determinado. Quando a gente está ligado nos céus e na terra, o Senhor vai direcionando. Não se faz nada por impulso. Não age sem pensar, nem sem esperar, sem orar e sem aguardar no Mestre. Isso aqui Ester fez muito bem. Vamos aprender com ela. Tem um tempo certo para agir. Vá orar, vá louvar, vá buscar, vá jejuar. E o Senhor te direciona. Porque Ele tem achado graça em você. Se você está na posição que Ele quer, Ele tem achado graça. Aleluia. Então, saiu Amã naquele dia, alegre, de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Veja que Amã se irritou, estava odiando Mardoqueu, pela sua presunção, a sua prepotência, a sua arrogância, a sua altivez, porque Mardoqueu não se dobrava a Amã. Amã tinha acabado de sair do banquete, um convite nobre, mas aquilo ali não satisfazia, porque ele queria fazer mal a Mardoqueu. Mas o Senhor estava trabalhando. Alguém quer fazer mal a você? Alguém mente, calunia você? Descansa. Só obedeça e fique na posição que o Mestre quer, que Ele faz, Ele age, Ele trabalha. Aleluia!
Amã, porém, se refreou e foi para sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, a sua mulher. Amã mandou chamar todos para se exaltar, para falar do banquete. A Bíblia diz que quem se exalta, Deus abate. Crente, servo de Deus, é humilde. Louva e agradece e tem prudência. Não fica se exaltando, não. Porque isso não é coisa de servo de Deus, não. E contou-lhe Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Veja que ele estava se engrandecendo. Ele contando que era o máximo, que era o poderoso. E Deus lá de cima olhando. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Ele tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Ele tem uma espada afiada, espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne intenções e pensamentos dos corações. E tudo que Amã estava fazendo, planejando, ele estava ouvindo, olhando e atento a tudo. Esther jejuou. Mardoqueu, o povo, as servas de Esther. E quando jejuma, grande é o milagre na terra. Só é você ficar no posicionamento que o Senhor quer, obedecendo com santidade e adorando a Deus. Dá medo às vezes, um Amã? Dá. Mas Deus tira medo, porque Deus é o príncipe da paz. Quando você ora e louva, o príncipe da paz está perto de você. A paz dele está com você. A serenidade dele está com você. E ele está te guardando, te protegendo, te dando livramento. E tem a hora certa dele agir. Aleluia! E disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Estava todo engrandecido, vaidoso, né? Às vezes as pessoas sem prudência se envaidecem demais, totalmente imprudentes, fala demais. E era o que Amã estava fazendo. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto eu vim ver o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Veja que a mira dele era Mardoqueu. Ele era um instrumento do diabo. Mas Mardoqueu era filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: vejam o que a mulher de Amã e os amigos aconselhou. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entrará alegre com o rei ao banquete. E este conselho lhe pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Já pensou? Que mulher é essa? Que amigos são esses? Para enforcar uma pessoa que não fez mal nenhum a eles, só porque não se exaltava diante de Amã. Ande com quem cheira a Jesus Cristo. Ande com quem parece com Jesus Cristo. Ande com quem tem atitude, o agir, o falar de Jesus Cristo. Porque esses vão te dar conselhos para o bem. Porque quando a pessoa dá conselho, um servo de Deus, para o mal, ele está cavando sua cova. Porque o Senhor é justo juiz. O Senhor não tem um culpado por inocente. O Senhor se agrada da retidão, da integridade. E Amã, mesmo vindo daquele palácio, daquele banquete, mas se exaltou, ainda teve a esposa e os amigos para lhe aconselhar, destruir o servo de Deus. Servo de Deus tem dono. Deus vê todas as coisas. Tenha calma. Fique na posição que Ele quer, porque os Amã da vida caem por terra. Porque Deus não tem compromisso com gente má. Deus não tem compromisso com irresponsabilidade. Não. Deus tem compromisso com a verdade. Lembre-se do título? Vá à presença do rei. Foi o que Esther fez. Esther estava à presença do rei, enquanto Amã planejando coisas malignas, porque estava sendo dirigido por Satanás.
Mas eu e você tem que estar indo sempre na presença do Rei. Com alegria ou tristeza, seja qual for a situação, na presença do Rei. Porque é lá que tem milagre. Olha o que diz Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebre, jubile com alegria. Bete, minha vida está tão difícil. A de Esté estava. O povo, Mardoqueu, a aflição, o medo, a angústia. Mas ela foi à presença do Rei. E o Rei nesta noite quer que eu e você jubile, cante e exalte o nome dele. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Fique com alegria e com canto. Cante, cante, cante para a glória de Deus. Não olhe a adversidade, louve, exalte o nome do Senhor. Se jubile na presença de Deus. Porque o Isamã, ele está tomando providência. Aleluia. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Glória a Deus. E não nós a nós mesmos. E somos povo seu e ovelha do seu pasto. A gente não veio por acaso, nem a gente fez a gente não. Foi Deus que fez a gente. E nós somos ovelha do seu pasto. E o grande pastor cuida das suas ovelhas. Suas ovelhas têm dono, são as meninas dos olhos dele. Tem calma e tem paz. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai e bendizer o seu nome. Seja grata e grato por tudo que ele já fez. Mas, Beta, a situação está tão difícil. É um ensinamento do Senhor. É um treinamento do Senhor para coisas melhores e maiores futuramente. Celebre o nome do Senhor. Está doendo, vá louvando, vá chorando, vá dando glória, vá exaltando, seja grato. A Bíblia diz, por tudo das graças. Ele não se alegra com murmuração. Não, está doendo, vai louvando, porque o Mestre está fazendo uma grande obra. Porque o Senhor é bom, glória a Deus, e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade dura de geração em geração. Você entendeu que o Senhor é bom? Você entendeu que Ele sabe trabalhar? Você entendeu que na dor, na tristeza, no medo, você tem que ir à presença do Rei? Porque a história era difícil. Mas Esté convidou o Rei e o seu inimigo também. Porque o Senhor deu estratégia a ela. E no primeiro jantar, no primeiro banquete, ela não disse nada. Sabe o que é isso? Prudência, sabedoria, discernimento. Porque quando se ora e jejua, o Senhor dá tudo isso. Esté, 3 dias, ela e suas servas jejuaram, nem comeram nem beberam. E Mardoqueu e o povo também. Isso aí é bênção na presença do Rei. E ela foi à presença do Rei. Primeiro ela se preparou, jejuando, e depois foi à presença do Rei. Mas quando chegou lá, não disse o que queria, disse, olha, Rei, se tu achar graça, vem amanhã com a mão novamente. Mas a Bíblia diz, a minha graça te basta. A graça de Deus tem poder, tem bondade, tem amor, tem livramento, tem milagre, tem tudo de bom para mim e para você. Então não se preocupe com os amã da vida. Eu não sei qual é o amã da sua história, mas uma coisa eu sei, Deus está trabalhando. Se você foi à presença do Rei, se você está na presença do Rei, se você está agindo como Mardoqueu, como Esté agiu, e o Rei faz coisas tremendas, e os amã caem por terra, e o Rei faz milagre, porque Lucas 1,37 diz que não há impossível para Deus. Então faça o que diz o Salmo 100, exalte o Senhor, louve, adore, seja grato por tudo e por todos, e o livramento e o milagre chega. Amém? Deus é fiel. Amanhã continuaremos para a glória de Deus.